E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal do Magrini, Momento da Palavra. Eu gostaria de ler um texto para você, um texto bíblico, em que retrata aquela passagem a qual Jesus vai ser preso. E juntamente com alguns soldados ali e alguns servos dos membros dos sacerdotes, juntamente com Judas, Iscariotes, chegaram no Getsemane para prender Jesus. E aconteceu um fato que hoje eu estava me recordando daquilo, e eu gostaria de ler esse texto para você, que está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 50, que diz assim: Disse Jesus: Amigo, faça logo o que você veio fazer. Então os outros homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos homens que estava com Jesus puxou sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Guarde a sua espada, disse Jesus. Aqueles que usam a espada acabarão morrendo pela espada. Aqui ele está falando de Pedro, foi Pedro que fez isso. No livro de Mateus ele não cita o nome dele, mas nos outros textos ele cita. O que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto, que eu achei interessante, foi que Jesus disse: aquele que fere pela espada será ferido, certo? Isso seria praticamente a mesma coisa que o apóstolo Paulo, muitos anos depois, pregou naquela carta que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 7. Que Deus não deixe escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então significa que tudo aquilo que eu fizer para as pessoas, isso de alguma forma vai voltar para mim. De um jeito ou de outro, eu acreditando ou não. É a lei da semeadura, tudo aquilo que você semear. E hoje a gente percebe que as pessoas elas não plantam coisas boas. A gente vê muitas pessoas que não plantam coisas boas e acabam, infelizmente, de algum tempo colhendo coisas ruins. E isso retrata também no que eles diziam no passado, no que Jesus pregava, no que os apóstolos pregaram e no que o apóstolo Paulo também pregou. Então, o que ele nos ensina nesse texto? O que dá para a gente aprender tirando disso? Para que a gente plante coisas boas nessa vida. Porque se pela espada eu vou ferir, pela espada eu serei ferido. Então quer dizer que se eu agir de má fé com uma pessoa, provavelmente lá na frente alguém vai agir de má fé comigo. Então é isso que a gente aprende. Então por que a gente não muda os nossos hábitos? Por que a partir de hoje a gente não muda o jeito da gente fazer as coisas? Porque isso é você tomar uma decisão. É eu tomar uma decisão. Porque a pessoa não nasce ruim. Ela se torna com a medida do tempo. E às vezes a gente tenta se justificar por aquilo que a gente passou, mas esses homens também passaram coisas muito difíceis e alguns demoraram até para aprender. Mas Deus está à porta, batendo para entrar no nosso coração e dizer assim: eu quero entrar na tua casa, eu quero mudar esse jeito seu, eu quero transformar a sua vida, mas você vai precisar me deixar fazer isso. E às vezes as pessoas não deixam, então por isso que o mundo está virado na maldade que está. As pessoas ali, se você tiver com um carro e você chegar, fechar alguém, meu Deus, o cara abre a janela e te fala milhões de palavrões, né? Uma coisa que você poderia simplesmente dizer para a pessoa assim: poxa, é uma decisão sua? Poxa, me desculpa, cara. Foi mal, eu não quis fazer aquilo. E isso envolve também a humildade, a pessoa reconhecer que fez errado, certo? E as pessoas andam tão estressadas, a gente podia fazer um mundo diferente, né? A gente podia agir de uma forma diferente, porque isso é uma decisão. É uma decisão. Eu posso sair de casa hoje e tomar minha decisão. Hoje eu vou ser uma pessoa, tentar ser uma pessoa melhor. Entendeu? Se acontecer algo no trânsito, eu vou tentar relevar aquilo. Se eu estiver errado, eu peço desculpas. Porque não é melhor do que você brigar com a pessoa. Porque se eu deferir um palavrão com uma pessoa, provavelmente, como diz a palavra, aquele palavrão, uma hora alguém vai deferir um palavrão contra mim. Então, se aquilo que eu não quero que eu faça para as pessoas, que eu não quero que façam para mim, eu também não vou fazer para as pessoas. Mas será que isso é tão difícil da gente entender, cara? E eu fico, às vezes eu vejo isso, uma situação assim, que acontece, que acaba virando em briga, e em algumas situações acaba virando em morte. E você pensa assim: poxa, não precisava ser assim, cara. Às vezes um pedido de desculpa vai quebrar toda aquela raiva, aquele momento, porque eu já passei por uma situação assim, que inclusive o cara provavelmente não sabia que eu era motociclista, eu acabei cortando a frente dele, ele estava também de moto, e o cara ficou bravo, poxa, me desculpa, cara, me desculpa, foi mal, não, beleza, valeu. Então você vê que aquilo ali acalma naquele momento, entendeu?
E as pessoas precisam semear coisas boas. Não está na hora da gente começar a semear as coisas boas, fazer uma coisa melhor? E talvez você disse, mas não adianta, eu vou tentar mudar, mas as pessoas não mudam. Mas o que muda o mundo não é a minha opinião, é o meu exemplo. Essa é a diferença. Porque as pessoas eu estou cansado de ouvir opiniões, mas a questão chave é que o mundo muda com as nossas atitudes. Entendeu? Porque o ódio não pode vencer o ódio. Só o amor pode fazer isso. Deus é amor. Jesus é amor. E Jesus pregou o amor. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual maior demonstração de amor que essa? Porque Deus entregou seu Filho para que morresse por nós. Não é uma expressão de amor? E por que é tão difícil? Eu acho que se a gente não consegue, peça ajuda para Deus. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a ser uma pessoa que não vai falar coisas erradas. Me ajuda a me concentrar nesse momento para que eu não diga uma palavra errada para aquela pessoa, por mais que eu esteja com raiva. Então, se tiver com raiva, pense bem no que você vai dizer. Porque palavras ditas no momento errado pode machucar uma pessoa pelo resto da vida. Né? Como dizem que às vezes as palavras machucam mais do que um tapa, né? Mas é isso, eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Valeu? Me acompanhe toda terça e sexta aqui no canal e também na casa de oração. Valeu? Um forte abraço.